Bem-vindos ao nosso podcast Prazer em Conhecer, com histórias maravilhosas e memórias afetivas na sala de aula. Boa noite! Cá estou eu mais uma vez, Ana, com o podcast Prazer em Conhecer. E hoje trazendo memórias afetivas na sala de aula. E hoje nós temos a alegria, o prazer de conhecer Emilene. Muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Emilene, como você sabe, e todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, o nome do nosso podcast é Prazer em Conhecer. E nós queremos conhecer você. Quem é Emilene? Quem é a professora Emilene? Conte aí para nós. Muito prazer, meu nome é Emilene, sou uma mulher negra, evangélica, serva do Deus vivo, mãe de Alice, esposa de David. Sou muito feliz pelo que eu sou. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. Sou uma pessoa que a minha cara fala. Se eu tô feliz, minha cara fala. Se eu tô triste, minha cara fala. Se eu tô preocupada, a minha expressão facial fala. Então, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Sou muito feliz, sou muito falante. Sou uma professora que ama a minha profissão e procuro fazer o melhor para os meus alunos. Eu falo que todo final de ano eu tenho que cortar o cordão umbilical, que às vezes eu confundo muito o profissional com o pessoal. Às vezes eu quero adotar os meus alunos para mim. Então, essa sou eu, uma pessoa que procuro ser feliz a cada dia, fazendo bem e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Foi um prazer, né? Que alegria. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo em casa devem ter ficado emocionadas e neste momento recordado, né? Falar assim, essa eu conheço, essa já foi professora do meu filho, né? Eu já fui aluno dela, né? Porque o nosso podcast vai viajar o mundo. Pessoas vão estar tendo o prazer de te conhecer. E como você sabe, o nosso podcast, o objetivo dele é valorizar o educador. Sabe? É que as pessoas conheçam, né, esse amor, esse dom que Deus nos deu de estar fazendo parte dessa linda missão que é de educar. E é por isso que nós queremos saber como que a educação entrou na sua vida, Milene. Você que escolheu a educação ou foi a educação que escolheu você? Eu acho que a educação que me escolheu. Ambos, né? A minha família, nós somos 6 mulheres e dessas 6... 4 já eram professora, já tinham feito magistério e eu também escolhi fazer o magistério. E escolhi, me apaixonei e vi que não foi eu que escolhi o magistério, foi ele que me escolheu. E logo você já entrou para a educação ou você teve uma porta aberta, uma oportunidade? Como você entrou mesmo para a sala de aula, começou a lecionar? Porque só fazer magistério não é tudo, né? Não, foi uma coisa muito de Deus, porque quando eu comecei o magistério, antes de eu começar a fazer aquela parte de estágio, na minha turma de magistério, uma professora tinha uma escolinha. A família dela, a Fabiana Castro, tinha uma escolinha e a mãe dela, a Lazarina, falou, olha, eu quero que você escolha entre as alunas uma aluna que vai trabalhar aqui na escolinha comigo. A escolinha chamava Mundo da Criança. E no meio de todas aquelas alunas, Lazarina me escolheu e Fabiana também. Então eu comecei a trabalhar nessa escola como monitora, né? Antes mesmo de começar estágio, antes mesmo de formar, no primeiro ano de magistério, e foi aí que eu me apaixonei e estou aqui até hoje. Graças a Deus que Fabiana e Lazarina te escolheram, porque nós temos agora o privilégio, essa oportunidade de ter uma professora que brilha, uma professora que faz um trabalho com excelência, né? E tem trago muitas felicidades e mudado a vida de muitas crianças, né? Por todos os anos. E como nós estamos falando de anos, né? Você podia falar pra gente quantos anos já então, desde que você foi escolhida, você tem de educação? Fale também um pouquinho para nós quais as escolas que você já atuou, qual o nível, né, qual a escolaridade. E hoje, né, apesar de nós não estarmos em sala de aula, né, qual que é a escolaridade que você está atuando atualmente? Então, como eu já falei, né, em 1997,
Eu fazendo magistério, a Lazarina me convidou, então eu comecei a primeira escolinha que eu trabalhei foi o Mundo da Criança. Então eu fiquei lá 97, 98, foi aí que eu tive minha primeira carteira assinada, né? Assim que eu completei 18 anos, ela assinou minha carteira, então foi assim, eu sou muito grata a Deus, louvo a Deus pela vida de Lazarina, pela vida de Fabiana, a palavra de Deus fala, dê honra que merece honra, então eu aprendi muito com elas, elas me ensinaram a ser dedicada, me ensinaram a fazer letra cursiva, né? A ter aquele capricho em matriz, a fazer tudo com excelência. Foi algo que eu trouxe na minha vida. Então, eu trabalhei com elas em 97, 98. Quando foi em 99, infelizmente, a escolinha fechou e eu trabalhei no Instituto Doce Cantinho. Trabalhei lá 2 anos também. Quando foi em 2001, eu saí dessa escolinha e não estava em lugar nenhum. E a minha irmã foi chamada para trabalhar no Instituto Presbiteriano. Eu fui com ela para ela fazer entrevista e como eu falo demais, ela falando e eu dando pitaco na conversa. E aí a diretora falou, olha, nós estamos com a intenção de abrir um primeiro período, você teria interesse? É claro que eu quero, né? E trabalhei por 1 ano lá no Instituto Presbiteriano e foi aí que Deus abriu a porta maior, né? Eu posso dizer porta maior, porque foi aí que, nessa escolinha, uma mãe de um aluno, né, que é a Cacilda, ela era diretora na Escola São José da Lagoa, que é uma escola municipal, me convidou para ser monitora. Era um projeto que a prefeitura ia ter. Ela falou, olha, Milene, não é professora, é monitor, professor de apoio, e me explicou e perguntou, você quer? Eu falei, é claro que eu quero, né, uma oportunidade. E em 2002, eu comecei a trabalhar de monitora, trabalhei no São José da Lagoa em 2002, 2003 eu vim para o DD, trabalhei no DD 2002, 2003. E quando foi em 2004, né, Deus me abençoou que eu trabalhava de manhã na prefeitura e à tarde na escolinha que chamava Aquarela. Era uma escolinha particular também, sabe? E nesse ano eu falei, eu preciso alargar minhas fronteiras, eu preciso aprender mais, eu preciso buscar me aprimorar. E foi aí que eu comecei a fazer faculdade, depois de 8 anos que eu já tinha feito magistério, eu comecei a fazer faculdade. Eu tive a oportunidade de comentar na época com a secretária de Educação que eu tinha passado, e eu, como monitora, ela me deu a oportunidade de ganhar uma turma. Eu ganhei a turma de primeiro período na Escola Estação Crescer, que eu estou lá até hoje. De 2004 até hoje, 2021, eu estou na Estação Crescer. Eu costumo falar que eu sou patrimônio tombado da Estação Crescer, né? Glória a Deus, aí foi aí que veio o concurso público. Graças a Deus eu efetivei. Então, na educação infantil, eu fiquei 17 anos. E agora já tem 5 anos que eu estou no ensino fundamental. Estou trabalhando com o 3º ano. Trabalhei 2 anos com o 2º e agora já tem 5 anos que eu estou no 3º ano. Uma longa trajetória. Uma longa trajetória. Que bom, né? Então, eu creio e todo mundo que está nos ouvindo e assistindo deve estar pensando, passou por várias experiências, né? Experiências que eu falo assim, pode ser positivas e negativas, porque na educação a gente tem momentos altos, temos momentos difíceis também, mas a gente vence, né? Porque quando nós somos escolhidos para essa missão, a gente consegue enfrentar, né, os altos e baixos e sair vitoriosos, ainda mais quando a gente tem um Deus que nos ajuda, né, nos dando sabedoria a cada dia. Então, Milene, uma longa trajetória, né? E nós cremos que durante esses 17 anos e a mais, né, você teve muitas experiências. Eu tenho certeza, experiências, né, talvez negativas, mas experiências também positivas. Porque a educação é assim, né? Ou melhor, não só a educação, toda a nossa vida. Momentos altos e momentos baixos. Mas quando nós temos um Deus que nos ajuda, que nos abençoe, nos dê sabedoria, a gente vence, né? E sai de cabeça erguida. Então, conte, estamos curiosos para saber. Conte para nós uma experiência que marcou a sua vida nesse período, né? Muitos devem ter tido, mas uma assim, que marcou. Nossa, igual você falou, muitas.
Só lembrando, foram 17 anos só na educação infantil. Ao todo, 24 anos de profissão, né? Graças a Deus. Então, assim, na educação infantil, por ter sido um período maior, né, da minha vida que eu lecionei, eu tive um período que foi assim, mais marcante na minha vida, que eu sempre me emociono, foi no ano de 2005, né? Porque em 2004, até então, eu sempre trabalhei em escolinha particular. Em 2004, eu ganhei a minha turma, né? Primeiro ano que eu tive a minha turma, eu não era monitora, não estava ajudando alguém. Então, 2004 foi mais tranquilo, mas 2005 foi uma turma desafiadora para mim, porque era uma sala com 28 crianças. A princípio eram 32, uma sala muito pequenininha, e nessa turma de 28 crianças, 5 eram portadores de necessidades especiais. E no meio dessas crianças portadoras, eram deficiências diferenciadas, né? Eu tinha deficiência de fala, 2, né, era de fala, tinha de intelectual, e tinha uma portadora de necessidade física e também de aprendizagem. E essa criança, ela era a paixão da minha vida, porque, assim, ele tinha vários sonhos e o tempo todo ele me contava os sonhos dele. E um sonho dele era, ele falava assim comigo, tia Milene, quando eu puder andar, eu quero andar de cavalo. Mas eu sabia que ele não ia poder andar, né? Mas eu também não falava com ele, você não vai poder andar? Não. Então, eu sempre fui muito lúdica. Às vezes eu escuto algumas colegas de trabalho falar, ai, Milene, você é muito lúdica, não pode ser tão lúdica assim, mas eu sou feliz do jeito que eu sou e procuro, a minha meta é fazer o meu aluno feliz. As crianças hoje em dia passam por tanta coisa, tanto sofrimento, então, o que me custa proporcionar durante essas 4 horas e 15 minutos que eles estão comigo, levar um pouquinho de felicidade, de ludicidade. Então, essa criança, ele não tinha uma cadeira de roda, e a gente, onde que ia na escola tinha que ser no colo, porque ele não tinha uma cadeira de roda. Tinha uma mesinha que o pessoal da prefeitura fez para ele, que encaixava ele ali, ele ficava naquela mesa o tempo todo. E assim, os coleguinhas, essa turma foi uma bênção na minha vida, porque as próprias crianças, elas se envolviam com esse menino, elas cuidavam. Né, tão pequenininhos e cuidavam do colega. O tempo todo, se ele queria água, elas se plantificavam em buscar. Né, como os médicos falavam que ele não ia aprender a ler, não ia aprender a escrever, não ia aprender matemática. O intelecto dele não ia desenvolver. Né? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele já está no 9º ano, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. É um menino assim, brilhante, maravilhoso. Uma mãe que, naquela época, me ensinou tantas coisas. Ela é da minha idade e, assim, na época eu era novinha, né? Mais novinha, né? Que eu também ainda sou nova. Mas eu ficava encantada de ver aquela mulher tão nova, mas com o semblante tão sofrido, porque ela não tinha tempo para ela. A vida dela era dedicada totalmente a ele. Então, um dos sonhos dele era conhecer o campo de futebol, de vários que ele tinha. O do cavalo, eu conversei com um rapaz que tem lá no bairro e ele mexe muito com cavalo, com égua, né? E um dia eu combinei com ele, será que um dia você poderia trazer o cavalo aqui na escola? A escola na época era toda aberta. Então, ele levou um dia, ele com o cavalo andando perto da escola, e eu conversei com a diretora, que foi muito minha parceira, pedi autorização à mãe, é claro, expliquei para ela, a mãe ficou muito emocionada, e eu falei com ela, mas no dia que ele trouxer o cavalo, eu quero que você esteja aqui. Né? Eu pedi autorização, a mãe foi para a escola, ele vinha no ônibus, ela vinha junto, e no colo dele, o rapaz com essa criança no colo, e colocou ele no cavalo, e aquilo ele gritava, o olhinho dele brilhava, os coleguinhas batendo palma, e o próximo sonho que ele tinha era conhecer o campo de futebol. Aí eu conversei com o Nucão, que é responsável pelo campo do comercial, e nós combinamos de um dia fazer um passeio pelo bairro, né? Que das propostas curricular era um passeio pelo bairro. E aí a diretora abraçou a causa, juntamente com a supervisora da escola, e juntamos, né, todos lá. A escola disponibilizou uma das meninas das cantineiras e uma monitora, que foram comigo, que era turma de 28 crianças, né, com os deficientes e tudo, nós fomos, né. E aí eu não contei para ele que a gente ia para o campo do comercial. Quando nós chegamos, ele falou, tia, e ele no meu colo, né?
E eu era magrinha na época, ele no meu colo, a coluna ficava doce. E ele no meu colo, eu falei, adivinha onde nós vamos agora? Aonde nós vamos? Que lugar é esse? Quando abriu os portões, ele falou, tia, eu não tô acreditando. Isso é um campo. E aí, ele não andava, mas ele engatinhava, né? Ele conseguia sentar e tudo. E eu já tinha conversado com a mãe, perguntado se eu poderia colocá-lo no chão para ele poder engatinhar e tal. E eu peguei e coloquei ele no chão. Ele engatinhou de uma trave à outra. E ele ia, e ele voltava, e ele ria, ele gritava, e os coleguinhas chutavam a bola para ele, e ele empurrava com a mão. E quando nós terminamos, até arrepio quando eu lembro, quando nós terminamos, ele falou comigo assim, tia, esse foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. Então, como ele usava fralda, e todo, assim, depois do recreio, era um momento que eu tinha meu com ele. Eu ia trocar a fralda dele, ele contava as coisas da vida dele, ele contava os sonhos, o dia a dia. E era um menino encantador, sabe? E essa foi uma turma muito desafiadora, que além de ser muito cheia, crianças, né, com as deficiências, como eu disse, mas eu cresci muito. Nossa, eu cresci demais. E foi daí, dessa turma, né, de tão apaixonada que eu fiquei, assim, que eu escolhi os meus pais, que entraram no meu casamento. As daminhas foram minhas alunas, o menino que levou a Bíblia, meu aluno, e o Paty também foi meu aluno, que eu tirei dessa turma. E eu tenho um prazer em saber que essa turma marcou a minha vida. Nossa, eu cheguei a ficar emocionada. Tenho certeza que as pessoas estão emocionadas também. Eu só fala o nome desse aluno, né? Que mudou tanto a sua vida. Fala o nome dele. O nome dele é Robson, Robinho. Eu sou apaixonada com Robson. E sempre que eu olho, né, as fotos de Robson no Facebook, quando eu converso com outras professoras dele, e elas falam como que hoje ele está, ele estuda na escola estadual, e o lindo é que ele sempre conta, né, as experiências da vida dele, e hoje ele lê, escreve, produz textos, tem os professores de apoio, né? Ele continua tendo esse apoio diferenciado. E o Robson é uma criança que, além de ter superado, né, emocionalmente, ele é um servo do Senhor que tem uma fé maravilhosa e que outro dia eu estava conversando com a Érica Rosa, que foi quem pegou o Robson depois de mim, ele e a Amanda, e nós três temos uma história de amor com o Robson, porque enquanto pessoa nós crescemos muito, porque a cada troca de fralda era uma lição de vida que ele nos dava. Você praticamente já começou a responder a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu queria te perguntar, né? A gente já está entendendo, né? Mas o que a educação trouxe de benefício para a sua vida em todos os aspectos, em geral? Nossa, quando eu não era mãe, eu escutava muitas mães falar assim: quando você for mãe, você vai ver. Eu acho que a educação me ensinou a ser uma mãe melhor, a ser a mãe que eu sou hoje, porque eu aprendi com as experiências, não vou dizer erradas, mas com a maneira das mães lidarem com seus filhos. Às vezes eu olhava e falava, quando eu for mãe, eu não quero ter essa atitude com a minha filha ou com meu filho. Quando eu for mãe, eu quero ser uma mãe como essa. Então, eu aprendi a ser uma mãe melhor. Eu aprendi a ter empatia com as pessoas, tanto com as mães quanto com os meus alunos. Eu aprendi a ouvir o outro. Eu falo muito, mas eu aprendi a ouvir, né? A emprestar o meu ouvido, a emprestar o meu abraço. Quantas mães, às vezes, chegavam na escola com seus problemas e eu simplesmente escutava e, ao final, só abraçava. Eu aprendi a orar, a ser intercessora dos meus alunos e das minhas mães, da família, né? Eu aprendi a ser uma profissional melhor, uma colega de trabalho, né, mais prazerosa, a saber conviver com o outro e me colocar no lugar do outro. Então, a educação tem me ensinado a cada dia a ser um ser humano melhor. Nessa época a gente tem ouvido falar tanto em resiliência e empatia. Essas duas palavras a educação tem me ensinado a viver essa palavra. Muito bem. Oi, Emilene, você contando, né, tantas histórias, né, enchendo nosso coração
de coisas boas, mas a educação, nós sabemos que ela tem passado por momentos difíceis, né? Porque a educação ela está em constante mudança, transformação, né? Principalmente agora com a pandemia, nós tivemos assim, mudanças, né? Nós tivemos que reaprender, estamos reaprendendo, né? Estamos próximos ao retorno agora presencial, né? A gente sabe que isso está mexendo muito com a família, mexeu conosco. São novas experiências, né? Tudo novo. Eu gostaria, né, que você respondesse para a gente. Caso, se pudesse mudar, né, ou acrescentar alguma coisa na educação, o que seria? Você mudaria alguma coisa? Teria algo assim para mudar? Você acha que ainda há esperança, né? Tem muita coisa para mudar na educação? O que seria? Eu mudaria o comprometimento das autoridades com o profissional da educação. Eu acho que nós precisamos de respeito, nós precisamos ser valorizados tanto financeiramente, como respeito mesmo com a classe, porque, principalmente nesse período de pandemia, como nós escutamos tantas coisas falando do modo profissional de educação, nós sabemos o trabalho que nós fizemos com excelência, tivemos que nos reinventar e fizemos isso com vigor, com glória, né, com lágrimas, com esforço, procurando fazer o melhor. Então, se eu pudesse mudar, eu mudaria esse comprometimento, mudaria também isso que eles falam tanto de inclusão. Inclusão é muito bonito, mas no papel, porque infelizmente isso não acontece tanto assim, né? Os profissionais, nós não estamos tão preparados para receber essas crianças portadoras de necessidades especiais. Nós precisamos nos preparar melhor, precisamos aprender a lidar com essas crianças, precisamos de uma melhor formação. Então, assim, porque às vezes a gente fala que está incluindo, mas acaba excluindo, ou então acaba incluindo essa criança e excluindo os outros, né? Que os demais alunos que estão nessa turma. Então, essas seriam as coisas que eu gostaria de mudar. Isso. Ô Emilene, fala você está contando tanta coisa bacana, né? A gente gostaria de saber também um trabalho que você fez. Eu gosto muito de cantar. Sabe, como eu disse, eu sou muito lúdica. Então, teve um ano que eu e minha companheira de série, né, Cláudia, mas Claudinha, criamos um projeto de ensinar as letras do alfabeto através da música. E deu muito certo. Então, foi um projeto que nós trabalhamos durante muitos anos com esse projeto, abecedário, através da música. E assim, a gente tinha um prazer e a cada ano, Deus ia dando estratégia, sabedoria, a gente ia criando coisas novas dentro desse mesmo projeto. E outro projeto que eu gosto muito, que eu uso até hoje, né, mesmo sendo virtualmente, é o projeto literário, né, onde os pais iam na escola para poder contar história para as outras crianças. E hoje, como nós estamos, né, nesse momento virtual, as crianças leem e a gente posta no grupo. Então, é um projeto assim, muito gostoso de contação de história. E tem algo que eu sou apaixonada, né, que é um projeto institucional da Escola Estação Crescer, Municipal Estação Crescer, que é a Poesia Vai às Ruas. Eu sempre me emociono com as crianças recitando poesia. É um momento assim que esse projeto mora no meu coração. Esse projeto, né, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, nos assistindo, é um projeto que ele acontece um final de semana que antecede o Dia das Mães. Então eles aproveitam, né, e vão declamando poesia pela cidade, trazendo alegria, né, parando em pontos estratégicos. E a gente já está sentindo falta, né? No passado não teve. Se Deus quiser, o ano que vem nós retornaremos ao Poesia Vai à Rua, né? De novo. Emilene, quais são os seus ídolos, assim? Quem que te inspira na educação? Bom, meu maior ídolo é Deus, né? Porque sem Deus nada sou, nada posso fazer. É o Senhor que me dá força a cada manhã para poder levantar e trabalhar. Ele que me dá sabedoria para poder criar as aulas, para poder ensinar,
né? Igual nesse momento de pandemia, de poder aprender a usar as novas técnicas, as tecnologias, que foi meio difícil, mas eu consegui, graças a Deus. Então, o meu maior ídolo é Deus. E a minha inspiração são minhas irmãs, né? Inclusive você, Ana, que é minha irmã, Eliane e Matilde, que são professoras. Eu aprendo muito com minhas irmãs, que elas me ensinam, elas contam experiências, né, da turma delas, o que deu certo, o que deu errado, e a gente vai uma trocando experiência com as outras. E também as minhas colegas de trabalho, que são minhas parceiras, né? A minha família profissional me ajuda demais. Né? Educação é parceria, crescimento, é um completando o outro, e assim, não dá para ter educação sozinha, a gente tem que trabalhar junto, é parceria com o colega de serviço, é parceria com a família, né? É essa parceria que dá muito certo. Emilene, durante esse tempo todo de educação, teve algum momento que você pensou em desistir? E por quê? Teve um ano que foi logo assim que minha filha nasceu, eu estava com um bebê pequeno, né? E ela estava com apenas 8 meses e eu tive uma turma bem difícil. Eu sempre tive turmas bem cheias, graças a Deus, né? E isso me fazia feliz, porque eu sou bem agitada, muito elétrica. Eu acho que se eu tivesse uma turma muito vazia, ia ficar muito difícil. E era uma turma de primeiro período com 26 crianças e tinha uma criança portadora de necessidades especiais. Eu vejo que, graças a Deus, como eu tenho crescido, né? Com essas crianças na minha turma. Só que ele era muito agitado, ele batia, ele mordia, ele quebrava a sala toda. E por a gente conhecer pouco da necessidade que ele tinha, da deficiência dele, a gente não sabia o que fazer. Então era aquela agitação, aquele vucu-vucu, tudo. Então eu ficava muito cansada. Eu não tinha monitora, eu não tinha ajuda, eu ficava sozinha com ele. Às vezes, quando eu ia atender uma criança, ele batia em outra, ele mordia, ele quebrava tudo. E era aquela loucura. Então, eu chegava em casa, eu só chorava. Eu chorava, eu não dormia. Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu gosto de fazer, eu tento fazer o meu trabalho o melhor possível. Eu gosto de deitar no travesseiro e falar, Senhor, muito obrigada, porque eu fiz o meu trabalho hoje, o melhor que eu pude, eu fiz com excelência. E eu não estava fazendo o meu trabalho bem feito, porque eu ficava por conta dele, né, achando que eu estava cuidando dele, mas na verdade também não estava, porque eu não sabia como cuidar, como ensinar, como ajudar aquela criança, e deixando 25 de lado. Então, e também eu não tinha tempo para minha filha, porque o que eu fazia? Ela ficava com meus pais, né? E eu ia embora para casa primeiro, às vezes eu tomava um banho, respirava para tirar aquele peso, para poder conseguir dar amor e carinho que a minha filha precisava. E o meu sonho era ser mãe. Então, Alice sempre foi a minha prioridade. Então eu falei, eu prefiro ser mãe, cuidar dela. Eu quero ser mãe com excelência. E aí eu falei, eu vou desistir. Eu não quero mais isso. E eu cheguei no departamento de educação e falei, ou vocês me ajudam, arrumam uma monitora, né? Procura, essa família precisa engajar, ser parceira da escola, porque se não for assim, eu vou desistir. Mas aí, graças a Deus, né, a escola, o departamento de educação abraçou a causa, a família começou a ficar mais alerta, atenta, e nós conseguimos, né, vencer aquilo ali, aquela luta, e graças a Deus conseguimos também ajudar as demais 25, elas não se perderam no caminho. Então, que bom que eu não desisti, né? Graças a Deus. É isso que a gente ia falar, que bom que você não desistiu. Já está acabando o nosso tempo, então chegou a hora de agradecer, né? Quem que você gostaria de agradecer nesse momento e aproveitar? Se você tem um sonho, né? Aproveite e conte pra gente, né? Qual é esse sonho em relação à educação, né? Um sonho. E aproveite e agradeça. Eu quero agradecer a cada criança que já passou pela minha vida. Esses dias eu pedi um lanche e o motoqueiro já, na hora que eu atendi a porta, eu mesmo de máscara, ele já falou assim, eita Milene, eu fui seu aluno. Em 2014 eu fui seu aluno, meu nome é fulano e tal.
E eu fiquei muito emocionada de ver aquele homão, né? E sempre que eu vejo um ex-aluno trabalhando, ou quando eu vou aplicar Enem, eu vejo ali ele já se preparando, já estando na faculdade, ou quando alguém fala assim, ô tia Milene, eu já estou namorando, já estou trabalhando, eu já vou casar. Ou então quando nossa, eu já estou dando aula para filhos de ex-alunos, então eu fico muito orgulhosa deles e de mim mesma, de ver que eu fiz parte da história dele. Então eu quero agradecer aos meus ex-alunos, aos meus alunos deste ano, graças a Deus vamos voltar, né, presencialmente. Quero agradecer muito aos pais, cada pai que passou na minha vida, por confiar no meu trabalho, né, por entregar os seus filhos nas minhas mãos e por acreditar que eu posso contribuir de uma certa maneira, né, na educação dos filhos de vocês, ensinando a escrever, a ler. Então isso para mim é muito gratificante. Eu quero agradecer aos profissionais de educação. Meninas, não vamos desistir, meninos, não vamos desistir. A luta é grande, mas a vitória é certa. O Senhor tem nos sustentado até aqui e vai continuar nos sustentando. Então, eu só quero agradecer a Deus, agradecer aos pais, às crianças e também agradecer, né, a minha família de educação, né, que é a Escola Estação Crescer, que eu estou ali esses anos todos. E ali eu falo que eu criei laços de amizade, laços de amor, irmãs que não são de sangue, mas são irmãs de sentimentos, de profissão, de carinho, que só de um oi a gente sabe como elas estão, a gente sabe como que funciona. Elas me viram desde o primeiro dia que eu cheguei, me viram casar, me viram grávida, me viram, né, levando o meu primeiro dia, vendo o primeiro dia depois que eu deixei a Alice em casa, viram ela entrando para a escola, viram ela formando. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e as pessoas que fazem parte da minha vida. E, gente, foi um prazer me Eu que agradeço. Um pouquinho mais sobre a sua vida. Eu tenho certeza que as pessoas estão em casa ali ouvindo, assistindo e se emocionando como nós nos emocionamos. Semana que vem nós temos mais um. Na próxima semana temos mais outros. E nós vamos conhecer e valorizar esses profissionais maravilhosos da educação que temos aqui na cidade de Nova Era, Minas Gerais. Então, até mais. Beijo! Agradecimentos ao Estúdio Moriá Benevides, Gráfica Color Print, a Rosângela Decorações, produções e edição, a Doriedson Tenório, Dodô.